Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o desenvolvimento cognitivo. Na aula passada, a gente falou um pouco sobre o desenvolvimento socioemocional. Eu acredito que foi muito bom, muito gratificante em relação a poder falar com vocês um pouco sobre esse trabalho que eu desenvolvo todos os dias na clínica, né? E observo também com os meus filhos, que é o desenvolvimento da criança ali diariamente, que a gente consegue realmente visualizar. Então hoje a gente vai falar sobre o desenvolvimento cognitivo e como que ele se dá e as fases. Então eu vou falar com vocês, na verdade, do 0 até os 2 anos de idade, como que ocorre aí o desenvolvimento cognitivo. E na verdade vamos falar aqui também um pouquinho agora, inicialmente, o que que é esse desenvolvimento cognitivo? O desenvolvimento cognitivo, ele nada mais é do que a nossa capacidade de aprender e reter informações e responder aos desafios, né, que vai sendo oferecido ao longo da nossa vida, vai sendo realmente nos proporcionando alguns desafios ali, a responder a tais estímulos também. Então, o desenvolvimento cognitivo, ele inicia-se logo quando a gente nasce. Então, do 0 meses até por toda fases das nossas vidas, né? Ou seja, ele acontece num processo de longo prazo. Ele não é estático, ele não para, ele não deixa de ser aprimorado. O processo cognitivo, ele continua sendo aprimorado a cada dia, a cada nova descoberta. Então, ele é um processo que vai durar por toda a vida nossa. E ele vai sendo aprimorado porque o nosso cérebro ele tem uma capacidade magnífica, eu falo, né? Que é a neuroplasticidade. Então, essa capacidade de poder aprender cada dia mais com novos estímulos. Então, vamos lá. Vou falar com vocês aqui um pouquinho sobre o desenvolvimento cognitivo e as fases, né? Em relação a meses, para a gente poder entender um pouco a questão do marco do desenvolvimento, para a gente poder realmente ficar atentos ali no desenvolvimento da nossa criança. Então, o desenvolvimento cognitivo, eu vou falar para vocês de 0 a 6 meses, né? O que que a gente espera ali no cognitivo dessa criança. Então, a gente espera que essa criança ela consiga movimentar os olhos de uma maneira mais coordenada, que realmente quando um som aparece no ambiente, os olhinhos possam seguir esse som, né? Ela possa também acompanhar com a cabeça esse som, esse estímulo naquele ambiente. Isso é de 0 a 6 meses. E a gente está falando da questão cognitiva, tá, pessoal? De 6 a 9 meses, a gente começa a observar que essa criança começa a atender quando é chamada. Então a gente fala lá, né? Vou dar o exemplo da minha filha, da Milena. Eu falo, Milena, aí ela olha. Então ela tem a intenção de realmente responder aquele chamado. Você observa que a criança tem uma intencionalidade quando é chamado pelo nome. Então, ela começa também nessa fase dos 6 a 9 meses a começar a ter uns objetos preferidos. A gente observa que a criança tem aquele ursinho que fica mais agarradinho com o ursinho, né? É o preferido, o favorito que a gente fala, né? É nessa fase que inicia os favoritos também. Também a gente vai observar, após os 9 meses, a gente observa dos 9 a 12 meses, que essa criança ela começa a ter uma certa também objetivos. Por exemplo, se ela quer alguma coisa, ela começa a cutucar com o dedo, ela começa a apontar, ela começa a responder alguns, né, pedidos simples. Então, pega a bola, a criança, ela já tem uma intenção. Se ela tá engatinhando, ela vai, ela pega a bola, né? Ela pode até não te entregar a bola de primeiro momento, mas ela tem essa intenção de responder ao pedido que o adulto fez a ela. Então ela tem, você consegue observar realmente que essa criança ela tá respondendo a esse estímulo. E isso é muito importante a gente observar se a criança ela aponta para o objeto,
se ela tem essa intenção realmente de nos mostrar o que ela quer, né? Se ela realmente está tentando se comunicar com a gente, né? Isso diz muito da questão cognitiva da criança e desse desenvolvimento. E isso também vai depender muito do estímulo que a gente faz com a criança, tá? E aí, de 12 a 18 meses, a gente começa a observar que essa criança ela já começa a apontar para os objetos de uma forma realmente mais intencional, ou seja, me mostra onde está a sua mãozinha. Aí ela aponta para a mãozinha. Cadê o pezinho do bebê? Aí aponta para o pezinho. Então você começa a observar que a criança consegue realmente nomear e entender aonde está cada parte do corpinho dela. Então ela começa realmente a ter uma percepção dela mesma e consegue ter uma percepção do ambiente também. Então, me aponta para mim onde está a boquinha do bebê, aí o bebê aponta, né? E isso acontece dos 12 a 18 meses. E a responder algumas instruções simples, mas direcionadas. Então a gente vai observar que esse bebê de 12 até 18 meses, você vai conseguir falar assim: pega a bola, mas a gente vai colocar mais um direcionamento. Pega a bola vermelha. E aí esse bebê vai e pega a bola vermelha. Por quê? Também é nessa fase, na transição, que a gente vai falar agora dos 2 anos de idade, que a criança consegue nomear. Ela começa a nomear cores, formas, objetos, bem mais precisamente. Então, nessa forma, né, que a criança ela aprende no estímulo, gente. Então, eu preciso que vocês também possam fazer os estímulos para que essa criança possa responder adequadamente também nos marcos do desenvolvimento, certo? Por isso que é tão importante a comunicação com a criança. Então, uma fase vai puxando a outra. Vocês compreenderam? Lembra quando eu falei da fase socioemocional? Como que é importante você se comunicar e ter uma comunicação ativa com o seu bebê? É isso, porque quando chega e tá se desenvolvendo a parte cognitiva do bebê, e tudo isso ocorre junto. Não é assim, começa socioemocional e só depois começa a parte de desenvolvimento cognitivo. Não, tudo isso está ocorrendo junto. É um conjunto de desenvolvimento daquele serzinho. Então é muito importante a gente estar atento para isso. E aí, nos 2 anos de idade, a criança está nomeando cores, está nomeando formas. Ela realmente está se descobrindo, brincando de faz de conta. Então, ela inicia-se esse brincar de faz de conta, que é extremamente importante nessa fase, né? Ela começa a brincar com os objetos, de empilhar objetos, empilhar blocos. Então, a gente tem que ficar realmente muito atentos a todo o desenvolvimento dessa criança. E esse desenvolvimento, as fases que eu tô falando aqui para vocês, elas ocorrem junto. É um montante de situações, de informações, e tudo está ocorrendo ao mesmo tempo. Então é muito importante a gente estimular essa criança, certo? Então, por hoje, essa aula foi a de cognitivo, sobre o desenvolvimento dessa criança a partir do olhar cognitivo, tá bom? Então, nos próximos, a gente vai falar ainda sobre a linguagem, o desenvolvimento de linguagem da criança e, por final, vamos falar sobre o desenvolvimento motor. Eu acredito que vai ser muito gratificante para vocês aprender cada fase, os marcos do desenvolvimento, para que vocês possam ficar ainda mais atentas ao bebê de vocês. Bom, pessoal, por hoje é só.